Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas. E já estamos no módulo 7. O módulo 7 continua com os elementos da Terra, né? Com os elementos aí do nosso planeta. Então vamos falar do tempo e do clima. Será que tem diferença entre tempo e clima? Tempo e clima. Então agora nós vamos estudar a atmosfera como um todo, as dinâmicas atmosféricas como um todo, tá bom? Então, tempo e clima. Qual é a diferença dos dois? Nossa, hoje o tempo amanheceu ensolarado. Nossa, o clima no Brasil é tropical. Então, o que significa tempo? O que significa clima? Tempo é uma característica momentânea do ambiente. Por isso que nós vemos na televisão ou pesquisamos previsão do tempo. Por quê? É durante 24 horas, né? Então, hoje amanheceu chovendo, hoje amanheceu ensolarado, hoje amanheceu ensolarado e à tarde choveu. Então, mudou o tempo. Tempo é a condição momentânea. E clima são as características gerais do ambiente a longo prazo, ok? Então, clima no Brasil é quente. O clima no Brasil é o clima tropical, a predominância do clima. O que isso significa? Que é a característica geral aqui do nosso território, ok? O clima num país europeu é muito frio. Então, está relacionado à característica. Tempo está relacionado à característica de um dia, num curto período. Tudo bem? Prever tempo. Previsão do tempo. Se é previsão, não é exato, pode ter uma modificação, certo? Mas, ao longo de toda a história, as pessoas sempre observaram e analisaram o tempo. Então, um período quente, um período frio, por quê? Porque o clima, o tempo, as características do ambiente, ela influenciam diretamente em nós. Então, ela influencia na plantação, ela influencia na nossa vestimenta, nos nossos hábitos alimentares e culturais e tudo mais, tá bom? Então, prever a condição atmosférica tem grande importância nas atividades humanas, né? Nós somos influenciados aí. Não é à toa, hoje está calor, estou com roupa refrescante, soltinha, né? Que me deixe mais confortável. Hoje está frio, então eu preciso utilizar a vestimenta mais resistente para me aquecer desse frio, tá bom? Meteorologia. Meteorologia é a ciência que estuda o clima, as condições atmosféricas. Mas é fácil, é só colocar um aparelho que faz essa mensuração. Não, é uma ciência muito complexa. Tem muita matemática por trás disso, observação e tudo mais. Então, quando nós pegamos, eu não sei o que eu vou fazer fim de semana, então eu vou pegar para ver a previsão do tempo. Tem uma festa, eu quero ver a previsão do tempo. Então, a gente observa a previsão ali, fala a possibilidade de chuva, o quanto vai chover, a temperatura, se tá tendo vento ou não. Mas não é simplesmente aquilo, tem toda uma ciência por trás de observação e de pesquisa e de análise e de estudo, tudo bem? Camadas da atmosfera. Da mesma forma que a Terra, a estrutura da Terra é composta por camadas, a atmosfera também é composta por camadas, onde cada camada vai ter características específicas, tá bom? Então, nós temos palavrões, tá? Palavrões aí. Troposfera, estratosfera, termosfera e exosfera. Então, são essas aí as camadas da nossa atmosfera. Opa, esqueci uma. Mesosfera. Então, são as camadas da nossa atmosfera. Vamos começar a contabilizar do solo, tá bom? Então, a troposfera, ela atinge até 12 quilômetros em relação ao solo.
A estratosfera até 50 quilômetros em relação ao Sol. A mesosfera de 50 até 80 quilômetros. A termosfera de 80 até 300 quilômetros. E a exosfera acima de 700 quilômetros. É muita coisa, né? A gente só acha que, olha, a nuvem tá ali, então o céu tá ali, paradinho. Não, então é uma camada gigantesca. Cada uma dessas camadas, em relação aí à altura, a altitude, está relacionado a uma característica. Então, existem camadas aí da atmosfera que quase não tem oxigênio. Existem camadas que tem mais oxigênio. Vamos entender daqui a pouco, tá bom? Já falamos sobre o tempo e o clima. Agora vamos entender os elementos do clima. O que isso significa? Da mesma forma que a gente fala que tudo que a gente estuda na geografia tem os seus elementos e cada elemento é importante, o clima é a mesma coisa, tá bom? Então nós temos uma lista imensa aí que eu coloquei para vocês. Temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar, precipitação, latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade. Então, eu vou falar sobre cada um para vocês. Temperatura. Temperatura é importante, certo? E a temperatura, ela está relacionada a alguns outros elementos. A temperatura está relacionada à distância da linha do Equador. Nós já vimos isso, lembra? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Isso a gente chama, é um outro pontinho que está aqui, que é latitude, que nós já estudamos lá no primeiro bimestre. Mas ela também influencia na temperatura. Então, a latitude, a distância da linha do Equador, influencia no calor ou no frio, ok? Outra coisa que influencia na temperatura é a altitude. Então, existe uma regrinha. Lá no topo da montanha, geralmente tem o quê? Neve. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, são dois elementos aí influenciando, ó. A distância da linha do Equador e a altitude, ok? Que influencia na temperatura. Então, é um elemento do clima. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é fácil para a gente entender. Então, vamos lá. Imagine que você está no topo de uma montanha muito alta, ok? No Everest. O Everest tem mais de 8.000 metros de altitude. Muita coisa, né? E aí, aqui Campinas está em média 550, 600 metros de altitude. Onde tem mais pressão atmosférica? No topo do Everest ou em Campinas? Onde tem mais pressão atmosférica? Em Campinas. Por quê? Vamos imaginar que aqui, ó, sob nossa cabeça tem o quê? Uma pressão, o ar, ok? Ele tá pesando sobre nós. Tudo bem? Se nós estamos num lugar mais baixo, a pressão que age sobre nós, que estamos no ponto mais baixo, ela é maior. E a pressão que age sobre alguém que está lá no topo do Everest, que é um lugar muito alto, ela é menor, ok? Então, pressão atmosférica. Quando a gente vai para a praia, por exemplo, ou vai para um lugar, sei lá, você está subindo uma serra, você não sente o ouvido entupindo ou doendo? Então, é o reflexo, né, o efeito da pressão atmosférica. A gente está saindo de um lugar indo para outro. Então, a pressão atmosférica lá na praia, ela é um pouquinho maior do que a pressão atmosférica aqui na nossa região, que é mais alto, tá bom? Então, é a inversa. Os ventos, o que é o vento? O vento é ar em movimento. E como os ventos circulam? A partir de zonas de alta e baixa pressão. Vamos imaginar uma situação. Uma bexiga. Se eu encho a bexiga, coloquei ar dentro dela, ela vai encher, certo? Se eu aperto essa bexiga, ela vai murchar.
certo? Então, o que é o ar em movimento? Na atmosfera, o ar está fazendo esse movimento de enche e murcha, enche e murcha. E assim a gente tem a circulação da atmosfera, ok? Mandarei um vídeo de experiência para vocês testarem em casa. Ou se você tiver uma bexiga, faz o teste, tá bom? Balão. Balão, ele age de acordo com o ar em movimento também, não é assim? Então, aquece ali o balão e ele vai flutuando. Ou paraquedas, enfim, essas coisas que voam aí que eu morro de medo. Então, o vento é o ar em movimento e ele se movimenta a partir da troca de pressões que acontece em toda a nossa atmosfera, tá bom? Umidade do ar. Provavelmente vocês já ouviram isso. A umidade relativa do ar está muito baixa, temos que tomar água. O que isso significa? A quantidade de água que tem no ar. Ah, mas tem água no ar? Tem, é a umidade, ok? Umidade. Agora estamos no outono, já nos aproximando do inverno. Então é um período mais seco pra gente. A gente sente no cabelo, na pele, no olho, no nariz, que às vezes sangra. Então significa que a umidade do ar está ficando muito baixa, ok? Não tem muita água, vapor de água no ar. Ah, choveu muito, tá chovendo a semana inteira, a roupa não seca e tudo tá embolorando. O que significa? A umidade do ar alta, tudo bem? Então esse também é um elemento do clima. Precipitação. Precipitação nada mais é do que chuva. Ah, hoje vai precipitar. A gente não fala isso, né? Previsão do tempo também não fala, hoje está precipitando. Não, hoje está chovendo. A precipitação também é um elemento, até porque outros elementos aí do clima vão influenciar na quantidade de chuva ou na falta de chuva, tá bom? Latitude e altitude. Então eu vou falar os dois juntos, porque altitude eu já falei, latitude eu já falei, e vai ser mais rápido. A latitude é a distância em relação à linha do Equador, ok? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, menor a latitude, porque a linha do Equador é 0. Quanto mais distante da linha do Equador, maior a latitude, porque não é 0. 0 é a linha do Equador, o ponto inicial. Lembra de coordenadas geográficas. A altitude, eu já falei, e a gente não pode esquecer nunca. Por quê? A altitude é em relação ao nível do oceano. A altura do chão até a pontinha da minha cabeça. A altitude do nível do oceano até aqui onde nós estamos. Tudo bem? Massas de ar. Massas de ar. Massas de ar são porções da atmosfera com características próprias. Provavelmente vocês já ouviram. Ah, está chegando uma massa de ar fria, ou o que a gente chama de frente fria. O que significa isso? Foi um volume formado numa região fria do nosso planeta que está chegando aqui pra gente. O movimento da atmosfera está trazendo ela aqui pra gente. Vou dar um exemplo. O ventilador. O que o ventilador faz? Ele é uma massa de ar. O ar-condicionado, ele é uma massa de ar. Então, ele condicionou, colocou características ali naquele volume de ar que vai chegar até você, ok? Então, massas de ar é um volume com características próprias. Ela pode ser seca e quente, pode ser seca e fria, ela pode ser úmida e quente, ela pode ser úmida e fria, tá bom? Correntes marítimas é a mesma coisa que massa de ar, só que agora as características do oceano. Então, são volumes de água com características próprias. Correntes marítimas. Provavelmente vocês já foram em alguma praia ou algum lugar que vocês percebem que a água lá do oceano é muito quentinha, certo? É uma corrente marítima mais quente.
que ela foi formada numa região quente do planeta. Então ela tá morninha, né? Ou, de repente, você tá lá na praia e vem um pouquinho de água assim, passa bem fria. Então o que que isso significa? Que foi uma corrente, um volume de água formado, né? Que passou por uma região fria. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo. Você está tomando banho num frio de 10 graus, tá muito frio. Muito frio, muito frio. E a água do seu chuveiro tá muito quentinha, muito. De repente, ele já tá velhinho, ele vai começar a dar problema. E às vezes sai um chuveirinho lá, um espacinho do chuveiro mais frio. Então, esse daí é mais ou menos a corrente. Então, ele foi formado lá, não passou pelo aquecedor para chegar até você. Maritimidade e continentalidade. 2 palavrões gigantescos. Maritimidade e continentalidade. O que que isso significa? Se a região está mais próxima ou mais distante do oceano. Então, Santos é uma cidade litorânea. O oceano tá ali na frente de Santos. É uma cidade mais úmida, muito úmida. Por quê? Porque tem ali um oceano gigantesco para evaporar e transformar aquele lugar num lugar úmido. Brasília, ele tem maior ação da continentalidade. Quem já foi para Brasília já sentiu, porque é muito seco. Porque Brasília tá lá no meio do nosso território, muito distante do oceano. Então é uma região muito seca. Então, maritimidade é a ação do oceano e continentalidade é a região lá distante do oceano. Então, é um lugar mais seco. Que também esses 2 nomes aí são elementos do clima. E o conjunto de todas essas características, ela dá condição aí para alguns tipos de clima que nós temos, certo? Então, nós temos o clima tropical. Então, o conjunto de todos esses elementos do clima dá condição para a existência de diversos tipos de clima no mundo. Então, eu falo que a Terra, nosso planeta, ele é muito dinâmico. Nosso planeta, ele é um quebra-cabeças com pecinhas muito específicas. Cada pecinha, ela se encaixa perfeitamente na outra. E tudo isso forma o todo que nós temos, ok? Então, o conjunto desses elementos, ele dá condição para a existência de diversos climas no mundo, que vocês provavelmente já ouviram o nome, já estudaram especificamente, e que nós temos aí na nossa apostila para conhecermos, retomarmos cada um deles. Então, nós temos clima tropical, equatorial, tropical de altitude, clima polar, clima semiárido, clima desértico, clima frio de montanha. Então, o conjunto de todos esses elementos que nós já vimos, ele vai dar condição, características particulares e específicas para as diversas regiões aí do nosso mundão, ok? Então é isso por hoje. Até a próxima. Revisem o resumo de vocês. Façam a leitura e a realização de exercícios do módulo 7, que é o clima e o tempo. Qualquer dúvida, me escrevam pelo ClassApp, que é a nossa ferramenta mais fácil de comunicação, ok? E assim que agendarmos outra aula online, a gente tira dúvidas e fala sobre todos esses pontos. Combinado? Então, até a próxima. Tchau!